Olá, meus amigos. Separei para vocês, para trabalharmos nessa nossa aula, o regime jurídico da coisa julgada nas demandas da improbidade administrativa. Na verdade, nas demandas de improbidade administrativa. Como que se aplica o regime jurídico da coisa julgada? Qual é a eficácia subjetiva? De que modo será produzida a coisa julgada material? E isso é importante para a gente visualizar, inclusive, algumas questões práticas. Por exemplo, se aplica o regime jurídico in utilibus? Se aplica o transporte in utilibus, para ser mais preciso? Tudo isso a gente vai responder nesse nosso encontro. Só que há um detalhe que a gente não pode deixar passar. Por que, como diz a minha avó, por que cargas d'água eu vou trabalhar esse tema? A razão é simples. Na lei de improbidade administrativa, não há regulamentação própria e específica sobre o regime jurídico da coisa julgada. Não há, repito, no âmbito da lei de improbidade administrativa, qualquer regramento específico sobre coisa julgada. E aí é que surge qual o detalhe? Microsistema da tutela coletiva. Será que eu posso usar o microsistema da tutela coletiva? Então vamos lá, vamos responder todas essas dúvidas nesse nosso encontro aqui. Primeiro ponto, limite subjetivo. Qual deve ser o limite subjetivo da coisa julgada? Qual deve ser o limite subjetivo da coisa julgada nas demandas de improbidade? Vejam, é uma ação coletiva? Extreme de dúvidas. É uma ação coletiva. É uma ação civil pública? Para a tese dominante, sim, é uma ação civil pública. Bom, mas ela tutela qual tipo de interesse? Individual homogêneo, coletivo em sentido estrito ou difuso? Então, a demanda de improbidade administrativa, ela tutela qual tipo de interesse? Individual homogêneo, coletivo em sentido estrito ou difuso? Vejam só o detalhe relevantíssimo para que você capte a essência do que a gente vai estudar aqui. Como a ACP, que veicula a pretensão de tutela da probidade na administração, ela visa, em última análise, a tutela do patrimônio público, é claramente um interesse difuso. Sendo, portanto, um interesse difuso, o resultado tem que ser a eficácia erga omnes. Será? Eficácia erga omnes por quê? Vai atingir a mim, cidadão? Será que eu, cidadão, posso valer-me do transporte in utilibus? A doutrina que comenta o tema, que não é muita doutrina, que comenta o tema, fala o seguinte: não, eficácia erga omnes, tá? Inter partes entre os sujeitos, mas erga omnes no sentido de que tutela o patrimônio público. Ok? Então, inter partes entre os sujeitos do processo, o Ministério Público de um lado, ou Fazenda Pública e do outro, o agente público ímprobo ou um eventual particular que atua em conjunto. Então, a eficácia é inter partes entre eles. Mas erga omnes no sentido de que tutelou o patrimônio público, né? A tutela do patrimônio público subjacente. Mas não há que se falar em transporte in utilibus, porque não há o aproveitamento individual. Qual vai ser o seu aproveitamento individual? O que você vai fazer com aquela condenação às sanções da lei de improbidade? O que você vai fazer? Você não tem legitimidade para executar qualquer capítulo decisório. Então não há que se falar em transporte in utilibus. Ultrapassada essa etapa, que a priori é uma etapa até deveras simples, vem a segunda etapa, que aí já é um pouco mais complicada. Mas e aí? E o modo de produção? Qual é o modo de produção da coisa julgada? Vamos lá. Aqui vocês vão encontrar basicamente 3 teses. Aqui vocês vão encontrar basicamente 3 teses doutrinárias. E essas 3 teses vão trabalhar todos os detalhes prefaciais. Vão trabalhar a aplicação do CPC, vão trabalhar a aplicação do microsistema da tutela coletiva. Então, isso tudo a gente vai ver aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. 3 teses para resolver esse problema. Primeira tese. Para a primeira tese doutrinária, o modo de produção da coisa julgada
nas demandas da improbidade administrativa deve ser a aplicação direta e imediata da coisa julgada material do Código de Processo Civil. Então, vou repetir. A ideia dessa primeira tese é aplicar diretamente, de forma imediata, o regime jurídico da coisa julgada que existe lá no Código de Processo Civil. Ou seja, imutabilidade incondicionada. Imutabilidade incondicionada. Como é que se chama esse modo de produção? Imutabilidade pro et contra. Então, qualquer que seja o resultado deste processo coletivo, coisa julgada material. Beleza? Eu não concordo com essa tese e vou dizer por quê. Cadê o pedágio? Cadê o filtro do microsistema da tutela coletiva? Não foi feito. Então, para mim, essa tese está fora. Segunda tese. Essa é uma tese mais intermediária. Para a segunda tese, eu tenho que separar os capítulos. Como assim, professor? Não, para a segunda tese, eu tenho que olhar o seguinte. Quais são os capítulos decisórios? Você vai separar em duas partes. Então, coloca nas suas anotações assim. O regime, no topo, o regime da coisa julgada ficará atrelado ao capítulo decisório. Coloca isso como topo. Puxa a primeira seta. Capítulo meramente sancionatório. Capítulo meramente sancionatório. Ou seja, aquele que versa sobre as sanções da lei de improbidade. Segunda seta. Capítulo patrimonial ou sancionatório-patrimonial. Então, capítulo sancionatório de um lado, capítulo patrimonial ou sancionatório patrimonial do outro. Tranquilo? Beleza. Quanto ao capítulo meramente sancionatório, deve ser utilizado o regime jurídico da coisa julgada do Código de Processo Civil. Então, para essa parte sancionatória, proibição de contratação no poder público, perda da função, suspensão dos direitos políticos, proibição de recebimento de subvenções, esse capítulo deve ser atingido pelo regime jurídico da coisa julgada, previsto lá no Código de Processo Civil, ou seja, imutabilidade pro et contra. Imutabilidade pro et contra. Quanto ao segundo capítulo, ao outro tipo de capítulo, que é o capítulo patrimonial ou sancionatório patrimonial, aí eu vou aplicar um microsistema da tutela coletiva. Quanto a essa parte patrimonial, eu vou aplicar um microsistema da tutela coletiva. Ou seja, o modo de produção condicionado ao resultado da instrução probatória. Condicionado ao resultado da instrução probatória. Fechado até aqui? Então vejam, essa segunda tese, ela é uma tese intermediária interessante. Eu separo pelos capítulos. O capítulo meramente sancionatório tem que seguir lá o CPC. Porque aqui eu não estou tutelando a coletividade de uma forma direta. Agora, quando eu peço ressarcimento erário, quando eu peço a multa civil, que são os capítulos meramente patrimoniais, aí sim eu tutelo de maneira subjacente, ainda que de maneira subjacente, a coletividade. Aí eu posso usar um microsistema da tutela coletiva. Essas outras sanções dizem respeito individualmente ao réu da ACP. Fechado? Bom, vamos à terceira tese. A terceira tese, que é a dominante na doutrina com a qual eu me filio, para a terceira tese, tem que ser aplicado o mesmo regramento previsto para a tutela dos direitos difusos. Ou seja, a aplicação imediata e direta do microsistema da tutela coletiva. Por que eu quis dizer direta? Porque, na verdade, é uma aplicação subsidiária. Mas eu quis dizer direta para afastar o CPC. Se você lembrar daquela filtragem do microsistema, primeiro eu vejo o quê? Se a lei específica regulamenta. Ela é omissa, eu passo para o microsistema. O microsistema é omisso, aí eu vou para o CPC.
Como eu estou na lei de improbidade administrativa, ela é omissa, eu vou suprir essa omissão no microsistema. E o microsistema traz. Se a ACP por ato de improbidade tutela patrimônio público e a tutela do patrimônio público é interesse difuso, então eu tenho que aplicar o regime jurídico da coisa julgada que se aplica aos interesses difusos. E que regramento é esse? Modo de produção condicionado. Imutabilidade secundum eventus probationis. Imutabilidade secundum eventus probationis. Aí, olha que detalhe. Olha o detalhe. Seguindo a ideia dessa terceira tese, que para mim é a correta e é a dominante, se o resultado da ACP por ato de improbidade for improcedência por insuficiência de provas, não haverá que se falar em coisa julgada material, mas sim coisa julgada formal. Ah, professor, tá bom, é isso mesmo. Mas repara, se você afirma que o resultado da ACP por ato de improbidade não gera coisa julgada material, qual é a ideia que você está sustentando a rigor? Que você pode renovar a demanda de improbidade trazendo novas provas. Então, repito, se o Ministério Público, por exemplo, propuser uma ACP por ato de improbidade e o resultado for improcedência por insuficiência de provas, a demanda pode ser renovada desde que seja colacionada nova prova, ou desde que sejam colacionadas novas provas. Ah, mas a coisa julgada é erga omnes? Sim, é erga omnes, é aquilo que eu falei para vocês no início. É interparte entre os sujeitos, mas é erga omnes. Então vejam como que é importante trabalhar essa ideia. Tudo bem, senhores? Então fiquem atentos porque são essas três teses e reparem que tem repercussões completamente díspares. Por isso que é importante você saber essa divergência. Tá legal? Então bons estudos a todos.